meus irmãos. Vamos ler Gênesis capítulo 6, verso 1 e 2. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Grande Criador, pedimos que o Senhor nos conceda um bom tempo na Sua palavra, que tenhamos a unção, a inspiração, aquilo que não pode faltar na hora de transmitir Sua palavra. Rogamos ao Senhor ajudar-nos e ajudar seu povo, que todos nós tenhamos consciência da vida que vivemos e a fé em quem está ligada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. A plenitude da carne e do espírito. Provavelmente não conseguirei enumerar todas as coisas que fazem parte da plenitude da carne e também do espírito. Mas nós falaremos sobre isso, porque estamos vivendo nesse tempo de plenitude. E plenitude, você sabe, é onde não cabe mais, pois que está cheio, completo. Então é a plenitude. Se falta um pouquinho, ainda não encheu, e a plenitude derrama. Então a plenitude da carne, nos dias de Noé, já existia isso. A plenitude da carne. E foi proveniente das filhas dos homens, que eram filhas de Caim, que já nasceram próprias para aquilo. Vamos admitir que uma filha de Deus, ela nasce própria para mostrar Deus. As filhas de Caim, elas também nascem próprias para mostrar a Satanás, porque o pai de Caim era o diabo, estava em forma de serpente, que não existe hoje mais. Por isso que a ciência luta e não encontra o elo perdido. Se eles crescem num pequeno americano que pregou sobre isto, acabaria todas as lutas e o seu grande tempo de estudo perdido. Eles teriam luz do assunto, mas eles não crêem em William Branham. Por não crer, eles terão que continuar a vasculhar para ver de onde veio o homem. E eles só teriam que ver não de onde veio o homem, mas de onde veio a outra semente. Porque o homem é uma criação de Deus. Mas esse outro homem que eles vivem à procura, que uns dizem que veio do macaco, e outros têm outras teorias, isso daí tudo é coisa perdida,
falta de um profeta. O profeta revelou tudo isso. Até com quem Caim casou, o profeta revelou. Ele casou com a própria irmã dele. Aí alguém diz, mas não pode, não pode. Naquele tempo, Abraão, que veio muito depois de Caim, casou com a irmã. Certo? O próprio Abraão, que veio muitos anos mesmo depois de Caim, ele casou com uma irmã. Então, naquele tempo, no princípio, Caim casou com a sua própria irmã, porque a Bíblia não conta as filhas. Mulheres não é contado na Bíblia. Se vocês procuram na Bíblia, vocês vão encontrar. As mulheres não é contada. As genealogias são genealogia falando o fulano gerou Beltrano. Não fala que a mulher gerou. É o homem quem gera. Porque a semente é dele. Então a Bíblia é certa. A ciência você pode lutar aí cientificamente e me combater. Mas eu continuo crendo como o profeta disse. E a Bíblia é tão verdade nisso que não tem de você escapar. Não tem nem nome de mulher na genealogia. A genealogia é de homem mesmo. Então, é porque o homem quem gera. A mulher só tem um ventre onde ela recebe a semente do macho. E ela tem a semente dela para unir com aquela semente do macho. Mas a semente de vida é do homem. O germe de vida, a hemoglobina é do homem. Isso é o profeta que ensina. Se eu falo alguma palavra difícil como hemoglobina, que eu nem sei o que é, mas eu sei que é algo que vem do sangue, é o profeta quem fala. A hemoglobina vem do homem. A forma de geração é do homem e não da mulher. Então a coisa começou lá no princípio, assim, a queda começou porque as filhas dos homens multiplicaram. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram por mulheres. O irmão Brana para nisso e mostra. Note bem, eles não as tomaram por esposa, tomaram por mulheres. Não é para casar com ela e viver com ela, não, tomaram por mulheres. Simplesmente por ter uma mulher, não por ter uma esposa, para poder viver com ela a vida toda. Não, simplesmente tomou por mulheres naqueles dias. E quem fez isso? A arte era dos filhos de Deus, porque eles notaram que as filhas dos homens eram belas. Estou falando sobre isso porque é tempo de plenitude. É plenitude da carne. Você não pode falar de plenitude da carne sem lembrar lá do Gênesis. A plenitude, porque ali tem a origem. Agora nós estamos na plenitude, mas não veio só uma plenitude. Já houve uma plenitude da carne que Deus destruiu todos e só restou 8. Ele acabou com todo mundo. Só sobrou 8. Aí Deus começou tudo de novo, através desses 8. E no meio dos 8 ainda estavam as mulheres, que o profeta diz que elas passaram através da arca, sendo a semente da serpente. Passou através da arca. Bom, não vamos discutir mais sobre isso, simplesmente sabemos que passou. Jesus veio para poder abolir isto, aquela natureza que veio através da serpente no homem. Jesus veio para tirar esta natureza ruim da serpente e nos dar a sua natureza. Se formos acompanhar os passos de tudo isso desde o princípio, de Caim vieram os seus filhos, e seus filhos vieram depois Enoque, que era da linhagem de Caim. Guarde bem, tem um Enoque da linhagem de Deus e um Enoque da linhagem de Caim. A genealogia, é só você ir no capítulo 3 de Gênesis, você vai encontrar esta genealogia, 3 e 4. Logo no capítulo 5, você vai ver a genealogia de Sete. Adão, Sete, Enos, Cainã,
Maleleu, Jared, Enoque e Noé. Ou Noé, Enoque. E você vê que tudo isto cumpriu lá no princípio, quando Deus destruiu homens e mulheres por causa da plenitude da carne. Agora, a plenitude da carne é você fazer tudo o que a carne deseja. Para mim, plenitude está claro. Você tem o vaso cheio, a carne cheia de apetite. E os apetites carnais, é tempo disto. É tempo disto, tanto que não trabalha só nos jovens. A plenitude da carne trabalha nos velhos também, não só nos jovens. Porque tempo de plenitude, Satanás, ele não escolhe, vai todo mundo. É tempo de plenitude. Então ele toma todo mundo que puder tomar e trabalhar naquela carne, naquele tempo, para expressar seus apetites, seus desejos. E assim ele manifesta aquilo ao ponto de não se envergonhar. Quer dizer, o diabo tira a vergonha do homem, ele passa a agir de uma forma efeminada, mas ele não tem mais aquela vergonha de dizer, de assumir que ele é homossexual, certo? Não tem vergonha. Outros não são homossexuais, mas vivem na carne como se o fosse. Vestem, põem brincos, certas coisas de mulher que o homem usa, para mostrar que ele também está sendo usado por Satanás para completar sua plenitude na carne. O diabo está trabalhando em tudo. O diabo não está trabalhando só no mundo. O diabo está trabalhando entre os crentes. O diabo não está trabalhando só entre os crentes. O diabo está trabalhando dentro da mensagem. O diabo não está trabalhando só dentro da mensagem, da primeira e segunda etapa, mas dentro da terceira. Quer dizer, o diabo não ficou sem lugar nenhum. Ele está trabalhando em todo lugar, tomando a carne que ele puder. Agora, cada um de nós é que temos que lutar para não dar aquele acesso a Satanás naquilo que ele tem direito, porque é um direito dele trabalhar na carne. Esse é um direito de Satanás, ele trabalhar na carne. Foi ele quem começou isto lá atrás, depois que o homem pecou. Pois o homem, para viver uma vida sem ter problema com a carne, seria muito bom se fosse um obediente. Lá no princípio, o Adão fosse obediente, a Eva fosse obediente, então não teria entrado este problema da carne, porque não tinha descoberto. Mas também não teríamos como ver a expressão de Deus, de seus atributos, o qual era curar, salvar, batizar com o Espírito Santo, revelar. São atributos de Deus, o que ele tinha que manifestar. E para manifestar, ele tinha que ter alguém perdido, e ele não podia forçar ninguém a perder. Por isso Deus criou o homem de livre-arbítrio. É capacidade própria de escolha. Ele faz o que quer. Aí Deus o julga. Depois disso, Deus veio e nasceu também por uma célula sanguínea criada por ele mesmo, obra e graça do Espírito Santo. Aquilo foi Deus. Não usou nada de Maria, senão o ventre. Maria é a incubadora. É como uma chocadeira de pintainhos, e o que você tem que pôr é só o ovo lá dentro, desde que ele tenha a semente, a galação. Se não tiver semente, você pode pôr, não vai chocar, não vai adiantar, porque faltou semente, certo? Então, o que acontece é que Maria era assim, ela só era uma incubadora. A semente é Deus. Deus deu a semente para Maria. Escute bem. Que semente que Deus deu? Foi a célula sanguínea. Não, Deus deu a semente para a mulher. A semente.
porque a mulher tem que ter uma semente, e aquela semente Deus deu. A Eva era para ter uma semente, e quem deu a semente foi a serpente. A serpente deu a semente primeiro para Eva, e quando deu a semente, aquilo veio um Caim. Adão depois deu sua semente a Eva. A mulher não tem semente, mas o homem dá semente para ela. Ela tem um terreno onde fertiliza a semente. É isto o que nós temos, onde fertiliza Cristo. Nós temos um corpo, nós temos aí uma alma, onde Deus trabalha, onde fertilizamos a palavra cai e a palavra é semente. Então, se a palavra cai e o terreno é bom, aquilo produz. Se a palavra cai e o terreno não é bom, aquilo não vai produzir. Por isso, a parábola da semente, ela produziu 30, 60 e 100 por um. Tem uns que produzem 30% de Deus, outros produzem 60%. Mas a esposa de Cristo produz 100%. Para ir no arrebatamento, nenhum crente de 30 vai, nenhum crente de 60 vai. 60% de produção espiritual. É 100%. Aí vem a dúvida na carne outra vez. Quem vai produzir 100%? A semente é dele. Quem vai produzir é ele. Ele tem uma semente que produz 100%. E ele sabe o terreno que ele semeia. Nesta era, Deus tem semeado no terreno fértil. 100%. Ele diz, semeou lá atrás, no ventre da igreja ortodoxa judaica, e não funcionou. Aquela ali ela perdeu. Semeou no Novo Testamento, e ela perdeu em Nicéia. Mas o profeta diz, agora tem uma noiva nesse último dia, que é a esposa de Cristo, ela está ordenada a não cair. Então a semente vai entrar e vai gerar. Vai gerar. Tem gente que escuta a mensagem, mas aquilo não gera. Está faltando terreno, filho. Cadê terreno? É mesmo você pegar uma semente, eu vou plantar, mas eu achei um pedacinho de asfalto aqui na cidade e que não passa carro. Eu vou plantar lá. Aí você semeia e fica esperando. Não tem jeito de produzir. Porque é no asfalto, não tem fertilidade, não tem terra. Tem gente que o coração é assim. Jesus falando disto, ele falou do coração de pedra, o coração que é como um trilho, um caminho, semeia, mas as aves do céu, papai e mamãe é ave do céu, pastor da igreja é ave do céu, filhinhos queridos são aves do céu. Arrebata a semente daquele indivíduo porque foi semeado na beira do caminho. Outros, a semente cai entre pedregais, mas não tem como se arraigar, porque tem pedra, não tem como se arraigar, se amarela e morre. Outro semeia a semente, mas cai entre espinhos, e os cuidados da vida já cresce logo e sufoca a semente, e não dá para ela ir para frente. Aí aquele crente não vai mais. Ele diz, mas tem um que cai na boa terra, onde produz 30, 60 e 100 por um. Que Deus nos dê graça, irmãos, nós não somos perfeitos. A semente de Deus está caindo numa terra, Deus a está fertilizando com os 7 trovões. Deus está fertilizando. E tem a propaganda, adubando dá, né? Então Deus está adubando, fertilizando. E só vai dar o que é dele. Mas o diabo também está fertilizando a carne. E está produzindo, porque é tempo de plenitude da carne. Você nota por todos os lugares, você não aguenta segurar nada. Você vai com os filhos, trabalha com os filhos, orienta os filhos, chega um tempo da escolha deles, e diz, mas espera lá, te ensinei 12, 13, 14 anos, na hora da escolha, você escolhe a coisa errada. É tempo de plenitude. É plenitude da carne. Você semeia boa coisa, semeia para os filhos, mas eles vão ter que fazer sua própria escolha. Você não pode levar filho para o céu, não pode levar queridinha para o céu, queridinho para o céu. Não, cada um vai ter que
escolher seu céu. E se você escolher o céu da terra, você vai ficar por aqui mesmo. Mas existe isso também? Tem o céu da terra. Tem o céu da boca, porque não tem o céu da terra. Você está no céu da terra, você escolhe aqui, vive, o rico vive bem, todo o céu dele é aqui. O próprio irmão Brana diz que a Igreja Católica, o milênio dela é aqui e o Papa é o governante, porque ela não crê em milênio, porque ela já está vivendo seu milênio aqui, assim diz o profeta, e eu creio nele, porque para eles aqui, já, o inferno que nós achamos aqui, eles dizem que é o céu. Eles têm os grandes slogans de paz. E aquilo parece ser verdade, porque o Papa disse. É o Deus deles. E está mostrando o que a carne quer. A carne só quer coisa da terra. A carne só quer coisa do mundo. A carne só quer bens materiais. O próprio moço rico foi muito bem. Teve um tempo que ele diz, olha, e eu vou melhorar agora. Eu vou derrubar meus celeiros, minhas igrejas velhas, vou fazer igrejas novas e vou encher elas de crente. Alguém diz, mas não está escrito isso. Mas é o que o moço rico, ele era rico religioso, você não sabia? Ele era rico, mas era religioso. Ele não mentia, ele não roubava, ele não matava. Ele honrava pai e mãe. Quando Jesus falou com o moço rico, você disse para ele, você sabe os mandamentos? Sim, mestre, isso daí, que questão de ir para o céu, de vida eterna, for saber mandamento, eu sei desde a minha infância. O padre me ensinou, o sacerdote me ensinou isso daí. Isso daí eu sei, não tem problema. Aí Jesus já sabia, eu sei onde você está amarrado, é na carne. É na carne. Vai vende tudo que você tem, dá para os pobres. Jesus nem pediu dízimo. Sabe? Você vende tudo que você tem, porque é fácil para o pregador falar para o povo, vende suas casas, traz o dízimo para o Senhor. É fácil. Jesus não foi assim não. Jesus falou, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Depois que você vender tudo que tem, dá tudo para os pobres. Depois você vem e me segue. Jesus quer sempre gente quebrado. Tem gente, tem crente que diz, eu cheguei na terceira etapa, mas cheguei quebrado. Mas Jesus quer quebrado mesmo. Se você chegar cheio de muita coisa, ele vai ter que falar para você vender tudo, acabar com tudo isso, porque é isso que te amarra. É isso que te segura. Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue. Você vai encontrar muitos crentes na mensagem com dificuldade. Meu Deus, por que isso? Os filhos do diabo têm carro, os filhos do diabo têm frota de avião, os filhos, você não é filho de Deus, não, filho, é o maior filho do diabo que tem. É tudo, é o mundo, é Satanás dando para eles. Eles pedem para Satanás, eles têm coragem de dar a alma deles para o diabo, para eles poderem ficar ricos. Tem gente que por pouca coisa, eles fazem isso mesmo. Judas vendeu Deus por 30 moedas de prata. Por quanto você o está vendendo? Por quantas moedas de prata você está vendendo os 7 trovões? O cordeiro que saiu do trono. Pronto. Eu não quero entrar nisso. Vamos devagar. Mas você chega a um ponto que as pessoas estão vendendo por nada. A maior coisa que tem, Judas vendeu Cristo, o maior. Me dá 30, tá bom. Já estou numa miséria mesmo. 30 moedas de prata. Pegou 30 moedas de prata, aquilo queimou na mão dele. Não vai adiantar nada. O que você tem que fazer é renunciar a si mesmo. Por isso Jesus diz, aquele que não deixar pai, mãe, filhos, não deixar as coisas do mundo por amor de mim, não é digno de mim. Pastor, você quer fazer um povo agora que largue de todo mundo? Foi Jesus que falou, vai brigar com ele. Jesus falou que eu tenho que largar pai, mãe, irmãos, esposa e filhos e marido, você tem que largar também. Então espera lá. Tem umas que falam, eu estava precisando de uma dessa.
Já está com vontade de largar mesmo, não está dando certo? Não, mas Jesus está falando para você largar de mão de ouvi-lo, dizer que não é para você servir a Deus e servir a Deus. É esse largar. Quando eles dizem, não faça. Você diz, querida, eu te amo muito, mas Jesus é meu Salvador, você vai ter que entender. Eu gosto de você, mas Jesus é meu Salvador. Tem que fazer isso. Mas as pessoas estão trocando Jesus, porque tem hora, vocês me desculpam, mas tem hora que o homem não vale 30 moedas de prata. Se Judas trocou por 30 moedas de prata, tem hora que a mulher não vale 30 míseros dólares ou reais. Ixi, vocês não dão valor ao povo. O irmão Brana diz que a ciência estava provando que o valor do homem era 84 centavos de dólares. Pô, nem $1. Por isso que é difícil ter Abraão na terra, só tem Ló, é menos que dólar. Gente justa, gente boa, mas não tem revelação. É terrível, né? Então não adianta você querer valorizar, porque a pessoa valoriza tanto, tem uns que não valorizam nada e tem uma autocondenação. Elas não vão para frente. Outra valoriza tanto o seu corpo, a sua carne, que expõe para todo mundo. Expõe para o diabo. Que você expor uma mulher casada que expõe o corpo numa praia para outros homens, ela está expondo para o diabo e o seu marido faz parte do reino de Satanás. Então vamos falar de crentes agora, que tem crente que faz isso também, certo? Eles fazem isso. O que nós estamos precisando é ver que é tempo de plenitude da carne. A carne quer de tudo. Você pensa que a carne quer igreja? Quer nada. Muitas vezes você vem aqui porque não tem lugar para você ir. Sabe o que acontece? Deus permite tirar todas as opções. Não tem para onde ir. Eu tenho que ir para a igreja. Não tem para onde ir. Tem uns que vêm por amor. Mas tem uns que vêm porque, olha, não tem onde ir. A gente crê em Deus, não tem mais aonde ir. E não tem mesmo vai querer ter aonde ir. O mundo, a beleza do mundo, mas daí tudo vai acabar. Você tem que perceber que tudo que você está ajuntando na terra é para acabar. Ou não, ou você está fazendo uma casa e ela vai permanecer. Estamos comprando um carro e ele não vai enferrujar. O motor dele não vai estragar, não vai precisar pagar mecânico. Quem sabe você vai ter uma fé desse jeito aí que não dá. Eu não consigo essa fé. Não, não é para isso. Tudo que você está fazendo aqui vai acabar. Você está construindo um lar, mas um dia você tem que saber que você vai envelhecer, vai voltar para a terra. O carro enferruja, volta para a terra. E eu fico velho, volto para a terra. Todo mundo vai voltando para a terra. Agora, você tem uma alma, a qual esta alma pertence a Deus. E Deus está trabalhando na sua alma através desta palavra. Deus está trazendo a plenitude do Espírito para a sua alma. O diabo está semeando tudo na beleza do seu corpo. Porque não precisa ter corpo bonito. O que precisa é ter corpo na mão de Satanás. Você sabe que o irmão Brana disse na mensagem de casamento e divórcio que era impróprio para Deus fazer uma mulher. Porque ele sabia que ela ia cair. Agora você diz, mas por que ele fez o homem? Porque quem derrubou o homem foi a costela dele, foi a mulher. Mas quem derrubou a mulher não tinha nada a ver com o ser humano. Não tinha nada a ver com o ser humano. Muitas vezes quem derruba a igreja não tem nada a ver com Deus. É como Eva, não tem nada a ver com Deus, mas derrubou. Santíssima Trindade tem alguma coisa a ver com Deus? Não tem. E derruba a igreja. E aí você vai ver, o que derruba os crentes, as crentes? É coisa da carne, não tem nada a ver com Deus. E as pessoas estão perdendo, ou muitas vezes trocando, aquele melhor pelo pior. Então, o tempo que nós estamos vivendo é tempo, casamento e divórcio.
Eu já disse, um dia eu vou pregar sobre insegurança. Todas essas mensagens já estão colocadas no meio. Insegurança. Você não tem segurança, vai casar, tem segurança, tem revelação, tem fé. Se Deus quiser, vai tudo dar certo. Você não conhece o futuro. Você não sabe que pode passar pelas ofertas que o mundo tem para o seu marido, o mundo tem para a sua mulher. Você não sabe o que pode acontecer. Se eu pensar nisso eu fico doido, então vai de qualquer jeito. Não, você tem que orar a Deus e saber que está vivendo num tempo, num mundo de insegurança. Num mundo que tudo está caindo. E que a moral está cada vez mais baixa. E que homens e mulheres estão dando vazão à carne e a plenitude da carne está tomando conta porque a carne está cheia de desejos. De ir para o céu? Não. De ir para a praia, para a casa do vizinho, visitar parente, dar problema para os outros. A carne? Que vontade. Vê se a carne tem vontade de orar. Olha, minha carne está com uma vontade de estudar. Aí você vai estudando até a carne dormir. Você vai estudando. Não é tanto que a carne tem vontade, é a sua alma que tem. Mas o seu corpo, a sua carne não dá conta. E vai indo, dorme. Não é Satanás, já disse para você, também não é Satanás. Mas não dá conta. Mas o tempo que se está vivendo hoje, quando o diabo está se expressando, ele está em plenitude. Irmãos, o diabo está fazendo de tudo. Tem hora que eu penso, eu vejo na rua, né? De como que uma moça tem coragem de sair um rapaz de brinco. Ela usando dela e ele usando dele. Como que eles têm coragem de sair? Eu penso, eu estou vivendo outro mundo, porque esse aqui é do diabo mesmo. Porque esse aqui é um mundo que o homem está pondo essas argolinhas também na orelha e saindo aí. Quanto não, umas pedrinhas. E vai numa boa. E não tem nenhum problema. Certo? E se você falar com eles, o irmão Brana diz assim, se você disser para ele que ele não é homem, ele põe a mão nessa Bíblia para dizer para você, eu sou homem, eu sou macho. Aí Brana diz assim, no seu espírito você é fêmea. A sua forma de roupa aqui, a roupa que você usa, a mulher é a mesma coisa, a forma de roupa que ela usa vai provar que ela puxa para o lado masculino. Eu sou mulher. Não, você não é mulher. Você tem um espírito masculino. Por isso que te dá vontade de ser igual ao homem. Dá vontade de cortar cabelo igual ao homem. Dá vontade de pôr calça esporte igual ao homem. É um espírito que está ali atuando. E o espírito na carne está em plenitude. Está derramando desejos que muitas vezes as pessoas não podem superar. Elas não dão conta. Porque é muitos desejos. A carne está cheia de desejos. Por que nós nos afadigamos tanto? Por que nós temos tantos problemas? Porque muitas vezes nós nos endividamos tanto. É a carne. A carne deseja. A carne deseja e tem hora que ela não sabe fazer conta. Ela te leva para a lista negra. Porque ela te cega. É a carne, é a ambição da carne. Ela deseja tanto que você não dá conta mais daquilo. Mas ela deseja, a carne quer. A carne ambiciona. Você não pode. Eu já fiz a conta. O meu salário é tanto e eu não posso comprar mais além disso daqui. Mas a carne diz, não, vai lá, estão dando a 24 pagamentos. Tem uns que fazem 48, compra lá. Que é isso, é tão bom, é bonito. Você vai sair num carro aí, ó. E você crê. Que coisa, e o diabo ilude a carne. Aí você sabe que você vai, e você vai ficar elegante. O diabo trabalha em tudo isso aí e vem na carne e usa a carne. Não é isso que o diabo faz com as senhoras? O diabo vem na mente e trabalha, e nas mocinhas, que é muito mais difícil ainda, coitadas, porque elas estão no domínio do espírito do mundo. Por causa da natureza, e os rapazinhos também. Mas e nós os velhos? Por que damos problema? Se nós damos problema, porque esses espíritos estão tomando conta de nós também, do mesmo jeito.
Não tem diferença? Mas o que está acontecendo? É a carne ambiciosa. Você vai ser mais bonita. E não tem mulher bonita. O diabo já pregou isso. O primeiro Satanás que pregou isso chama-se serpente. Não tem mulher bonita de chinelinho de dedo. É o primeiro pregador chamado Satanás. Mulher bonita tem que ter salto alto. Que ela é bonita, ela é elegante. Aí a pequenininha diz que cresceu. Você viu como é que eu fiquei? Sim, quase do mesmo tamanho. Não mudou nada, mas é um espírito que trabalhou na mente dela. Eu creio que era um doutor que nós estávamos ouvindo aí, e ele explicando que a mulher não deve usar salto alto, porque o saltinho baixo, de 2 a 3 centímetros, é o que é normal e faz bem para a mulher. Será por que só eu que escuto essas notícias? As mulheres não escutam, não? Vocês não escutam essas notícias? Sou eu. Por que esses homens falam essas coisas e depois chegam lá com salto desse tamanho para vender para as mulheres? É assim, é como cigarro, não faz propaganda. Não, corta a propaganda. Mas deixa eu fumar à vontade. Vai morrer mesmo? Deixa eu fumar. Não pode nem fazer propaganda. Porque já insinua, ele já sabe, o tabaco já é assim. Sem propaganda, eles vão ficando ricos. E quem fuma vai morrendo de câncer. Cada dia mais. Aí chega um galudinho assim, faz 50 anos que eu fumo, não sinto nada. Daqui 2, 3 anos ele não está podendo fazer isso mais. É só ser um galudinho, achar que está assim, vai lá e tira um raio-x do seu pulmão, está tudo preto. Ele já não está dando nem conta de ver mais o que tem. Está cheio de tabaco, cheio de nicotina. Mas você pensa que eles vão temer? Não. Não vão aprender com isso. É a plenitude da carne, é vontade, é desejo. É desejo. Então tem desejo de fazer certas coisas, de aparecer de tal forma. Você sabe disso. Eu tenho filhas, eu tenho minha esposa, eu tenho filhas. E eu conheço como que as mulheres têm os desejos delas. Não vou nem falar muito. Vamos parando por aqui. Agora, como está esta plenitude? Os filhos de Deus, o profeta chegou ao ponto de dizer que alguém estava dizendo que quando fizeram esse verde e azul para os olhos, fizeram uma coisa linda para as mulheres. O irmão Branco estava para dizer, você não tem vergonha de pregar uma coisa dessa? Achando que aquilo é o enfeite, enquanto Pedro diz que o enfeite da mulher não seja o exterior, como frisar de cabelo, o uso de joias e assim por diante. O pregador não pode pregar isso mais. Você vai ter que tomar uma igreja moderna mesmo hoje, com pregadores modernos, que vai tudo para o inferno, vai levando tudo para o inferno, de rodo assim, com aquela plenitude da carne. Olha isso, o que tem problema? Não tem problema, minha filha, não tem problema. Deus quer seu coração. Deus quer seu coração. Que jeito está esse coração? Se não obedece a palavra, como está esse coração? Se não ama a Deus, como está esse coração? E você pensa que uma mulher que não ama a Deus sabe amar? Um homem que não ama a Deus sabe amar? Não, qualquer dia mostrarão suas cores. Primeiro você tem que amar a Deus. É a Bíblia Sagrada, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois que você amar a Deus, aí sim você vai saber amar seu próximo. Mas se você não ama nem a Deus, muito menos saberá amar o próximo. Você não pode amar o próximo, você não ama a Deus. Eu nem comecei a falar ainda. Mas vamos estudar um pouquinho aqui, dentro da Bíblia. Temos alguma coisa que o irmão Brana ensina.
quando os homens veem esta plenitude, a coisa sendo derramada do jeito que está sendo derramado no mundo hoje, os homens têm que estar preparados, as mulheres também. A semente da serpente, 129. Aqui estava um grande sujeito, e o diabo desceu. Ele disse: eu não posso me inspirar. Agora, quando você vai pela aparência das mulheres e ações das mulheres, recorde que você está ungido pelo diabo. Se não é a sua própria esposa, você vai pela aparência das mulheres, pelas ações das mulheres. Aí o profeta diz: você está ungido pelo diabo. Agora, se ela não é sua esposa, você tem que gostar disso na sua esposa. A esposa se apronta para o seu esposo, nada mais. Por isso, quando ela está solteira, ela se apronta para o que aparecer, e Deus preparar para ela para casar. Depois que casa, ela se apronta só para aquele com quem ela casou. A igreja, eu estou pensando em nós, a igreja, estamos nos aprontando, pregando, fazendo trabalhos, internet, rádio, e seja televisão, e CD, e VCD, e o que for, mas estamos fazendo para quem? Querendo aparecer para quem? É para o esposo? Estamos fazendo alguma coisa para o esposo? Ou queremos aparecer para as denominações, para as outras que nós estamos fazendo alguma coisa? Não, nós temos que fazer para o esposo. Agora é aparecer para o esposo, é vestir-se para o esposo, é ter o tempo para o esposo, é a igreja agora, ter o tempo para ele. Agora o diabo desceu e entrou na serpente, e ele encontrou a Eva no jardim do Éden nua. E isto fala a respeito do fruto no meio, e meio significa centro, e assim por diante. Vocês compreendem? Em uma congregação mista, e ele disse: é agradável, é bom aos olhos. E o que fez? Ele começou a fazer amor com Eva, ele viveu com ela como um marido, e ela viu que isto era agradável. Então ela foi e falou com seu marido, mas ela já estava grávida de Satanás. E ela trouxe o seu primeiro filho, o qual o seu nome era Caim, o filho de Satanás. 1 João 3,12, não como Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão Abel. Irmãos, tem hora que a vida que estamos vivendo aqui na terra tem que retratar alguma coisa, está mostrando algo. Se nós cremos no céu ou se somos da terra mesmo. Muitas vezes nós somos simplesmente uns crentes terreais. Não passa disso. Nós não somos aqueles que estamos preparando para uma vida além. Estamos preparando tudo para o que der e vier aqui na terra. Só para isso. Então são crentes naturais, carnais. Eles não passam para os enfeites, não passa daquilo dos enfeites, da beleza natural do mundo. Se olhar na mulher, precisa ver uma beleza cristã nela. Beleza cristã na mulher não é só cabelo, vestido comprido, não. Assim como o marido. Os homens, beleza cristã num homem. É porque ele paga todas as suas dívidas. Tudo bem, então ele é um bom marido? Não. Você tem que ver a sua forma de vida como um bom marido, um bom crente, como uma boa mulher. Mas a carne não está dando chance, não. Ela está preenchendo todos os requisitos. Todo cantinho a carne deseja. A carne não quer dar lugar à palavra. Olha, você precisa obedecer à palavra. Esta obediência à palavra é você dar lugar para a plenitude do Espírito. Ah, não, mas não dá. Eu tenho que dar, não posso dar lugar à palavra, eu tenho que satisfazer a carne. As mulheres estão satisfazendo a carne com suas roupas sumárias. Os homens estão satisfazendo a carne trocando de mulheres. Bem, vamos ver mais um pouquinho aqui na Bíblia. Mas se sois guiado pelo Espírito,
Gálatas 5, verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, daqui, você diz, não, eu creio nos 7 trovões, vou no rapto. Mas isso daqui, você pensa que vai no rapto sem obedecer estas outras coisas aqui também? Ou você dando lugar, vazão para a carne em tudo o que a carne pede? Quer dizer, tem hora que não combina com ninguém. Homicídio é você matar um irmão, uma irmã com a própria palavra. Você mata. Iras, pelejas, dissensões, heresias, falsas crenças. Como pode crer numa coisa que o profeta já veio e revelou que não se deve crer naquilo? Como se pode crer numa denominação quando o profeta veio e diz, eu sempre preguei contra isso e não sabia o porquê, mas descobri que é porque isso é do diabo. Denominação é do diabo. Porque ele veio trazer uma palavra e a palavra é contrária àquilo que a denominação ensina. E você tem que abandonar os ensinamentos de tantos anos para poder ouvir um profeta. Irmão, nós tivemos aí 100 profetas desde Paulo até agora. Agora, depois de quase 2000 anos que veio Brana. Então ninguém quer profeta. Você procura nos grandes crentes e diz, não, nós temos aqui dom de profecia. Não, a Bíblia diz que viria um profeta. Elias viria e restauraria todas as coisas. E esse homem já veio, já restaurou e já até foi embora. Você crê num profeta? Tem hora que é difícil. As pessoas não admitem aquilo. Elas não podem estar preparadas para arrebatamento. Olha aqui agora. Mas o fruto do Espírito, é Gálatas 5:22 agora. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você lembra que o irmão Brana disse o que é temperança? É responder carinhosamente quando lhe falam intrigadamente. Isso é temperança, responder carinhosamente. Meu Deus, é tão difícil responder carinhosamente. Se um intriga, outro intriga também. Entende? Agora, se você nota, é tão pouca coisa que, meus irmãos, é tão pouca coisa. As obras da carne é tanto, rapaz. Olha, 2 versículos grandes, 3 versículos grandes para as obras da carne. Ou o fruto do Espírito, só tem um. Ou o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Contra as coisas do Espírito não há lei. Porque você tem que agir desta forma. Na lei também mandava você agir desta forma. Então não há lei. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Agora você pensa bem, o ser de Cristo hoje, crucificar a carne com suas paixões, suas concupiscências, desejos. E aí você pega, crucifica essa carne para fazer a vontade do Espírito, para agir como o Espírito de Deus quer. Você está crucificando desejos da carne. Tem hora que não pode dar para a sua carne coisas que a carne quer. Porque aquilo é uma paixão da carne.
É uma concupiscência da carne, é desejo mundano da carne. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Agora, é o tempo que nós vivemos. Nós precisamos nos desprender cada dia mais e pedir: Deus, me dê graça para me desprender de tudo aquilo que a carne está em plenitude trazendo. Porque, do outro lado, sobra só uns minutinhos aqui para falar da plenitude do Espírito do dia que nós vivemos. Porque a plenitude da carne está aí por todo lado. Você vê dentro de casa, você vê na rua, tem nas revistas. Você não pode assistir um jornal na televisão sem ver a corrupção da carne. Tudo está assim. Você vai ler um jornal, a corrupção da carne está ali também. A plenitude da carne que tem imperado, tomado conta das pessoas, está em todo lugar. É você que tem que se guardar, é você que tem que se proteger, é você que tem que ter o Espírito de Deus para poder se livrar de tudo isso, porque você tem carne igual aos outros mesmo. Você está sujeito igual aos outros. Não somos melhor que os outros. Não somos. O que nós precisamos é do Espírito de Deus. Mas, meu Deus, eu tenho que dar lugar ao Espírito Santo. O mundo não sabe como dar lugar ao Espírito Santo. Os índios, num certo tempo, para dar lugar, para se refrescar no calor, punha bastante roupa e corria. Porque você sabe, com muita roupa vai correr. Hoje, para correr, tira a roupa. Quer dizer, vamos chamar os índios não civilizados. Agora, nós somos os civilizados. Os não civilizados, então, põe roupa, corre, aí depois parava, e você sabe, depois que você suou bastante, aí refresca. Pronto. Refrescava assim. Nós não. Ai, que calor. E já vai. E vai. Não sobra nada. É a forma que a nossa civilização nos ensinou. É a forma que a mocinha acha: ai, meu cabelo está quente demais, preciso cortar ele. É engraçado que esse calor não dá no pescoço do homem cabeludo. Quando ele deixa o cabelo crescer para ele, aquilo é tão gostoso que refrigera. São os espíritos trocados, o espírito dela nele, o espírito dele nela. Isso é o que diz o profeta. É tempo de plenitude de espírito, de plenitude da carne, e de trocas de espírito que as pessoas não percebem. E daí, irmãos, desde pequeno você vai percebendo. Tem pessoas, tem criança que desde pequeno ela já dá um sintoma de homossexual. Tem que desde pequeno. Você vai trabalhando com ela, procura livrá-la de boneca, aquele menino, livrá-lo de boneca, de qualquer outra coisa, dá carrinho para ele, dá revolvinho para ele. Procura mudar. A hora que ele começar a falar, você ensina ele a mudar aquela voz, mas parece que vem desde pequeno. Tem uns que eu conheço, uns que é desde pequeno. Desde quando eu conheci, nunca me negou. E eu nunca queria que isso acontecesse, mas nunca me negou. Eu conheci, vi os passos, a conversa. Por isso o homem conversa como homem. Que a coisinha regranhada que é. Homem é rude. Mas isso daí você já vê nos meninos. Menino pequeno, já vai conversar com ele. Você pensou? Pronto. Meu bem. Você já está vendo na carinha dele. Meu Deus, muda esse menino, muda essa natureza. Olha os espíritos como estão descendo e encarnando. Olha como estão, como pega isso. E você pode pelejar para ensinar. Eu acho que não tem fonoaudióloga que ensina ele a mudar a forma de falar. É uma natureza que já vem de pequeno, parece crescendo entre mulheres. E já tem que ensinar a ser homem desde pequeno. É a natureza. Então, nós estamos vivendo um dia disso. Nós temos que conformar. Na verdade, é dia disso daí, é Bíblia. É disso daí, tem que cumprir.
essas coisas têm que cumprir, mas você tem que saber que a obra da carne está aí. É tão excessiva a obra da carne que o homem não satisfaz mais com mulher e precisa de um homem para o satisfazer. E que mulher não se satisfaz com o homem e precisa dela casar com mulher para poder se satisfazer. Um dos dois já não está sabendo mais como satisfazer seu cônjuge. O homem perdeu, já não sabe mais o que fazer, mas também o espírito da era, que é o espírito da carne, a plenitude da carne, traz tantos desejos sumários em cima do homem e da mulher, e que a coisa que ele nunca pensou de fazer, sua mulher faz. O vice-versa. Nunca pensou, mas aí está. Vê o que ela gosta de ler, vê os gibi que ela gosta, vê os livrinhos de amor, os livrinhos de sexo, vê as pornografias. É a plenitude da carne que está descendo cada dia mais, e nada satisfaz o homem, e nada satisfaz a mulher. As suas relações normais já não são mais satisfeitas. Tem que procurar em outros meios. Plenitude da carne, descendo, trabalhando. E de um lado, Deus agora, vamos terminar com a plenitude do Espírito. Se o Espírito é gozo, amor, paz, bondade, mansidão, benignidade, que coisa boa. Agora, o Espírito, a plenitude do Espírito. O que o Espírito veio fazer nesta era? Quando a plenitude da carne encheu, tomou conta, fez homem parecer com mulher, mulher parecendo com homem, e a coisa está toda misturada, você não sabe de que lado da raça pertence. Isso daí está sujeito a cada casa nossa, a cada lar. Nós não somos melhores do que os outros. Somos iguais, estamos no mesmo mundo, sujeito a ter filhos do mesmo jeito, mas saber que isto é a plenitude da carne que está invadindo as vidas, tomando conta e já não podem mais ser normais. Agora olhe para o outro lado, o lado do Espírito, que Deus veio fazer. No meio de tanta coisa dessa, Deus vem e faz coisas, irmão, que não chamam muita atenção, porque o que chama atenção é uma atriz, é um bom artista, é o que chama atenção, são boas coisas apresentáveis do mundo, é o que chama atenção. Mas aqueles sinais que Deus trouxe através da nuvem no Monte Pôr do Sol, só vai chamar a atenção de eleito, ninguém mais está preocupado com nuvem, não. Tem pregador aqui do Centro-Oeste dizendo a irmã casaria com uma nuvem, eles dizem que lá foi um casamento, e ele ainda diz, a irmã casaria com uma nuvem, falando para uma sorteira, ela diz, o que é isso, casar com uma nuvem? Aí a solteira vai casar com a nuvem, não quer casar com um homem. Mas ele não sabe que naquela nuvem é Cristo que veio, é o espiritual, e você é o espiritual para casar com o espiritual. Eles não sabem que é desta forma. Eles perdem o casamento, eles criticam do casamento, onde Deus trouxe a maior coisa, a maior riqueza do Espírito para nós, e as pessoas não percebem. É para casar, é para poder te unir, para te encher do Espírito. O Espírito de Deus enche seu Espírito hoje, é com selos revelados, com trovões revelados, com novo nome, com casamento. Você sabe que eu, como um eleito de Deus, você como uma pessoa eleita, como está? Olha, eu estou satisfeito. É como no casamento. Se você estiver casado e não está satisfeito, o diabo vai encontrar vazão aí. Que você está casado, mas não está satisfeito. A mulher está casada, mas não está satisfeito. O homem está casado, mas não está satisfeito. Se não está satisfeito, então o diabo vai trazer. Tem uma plenitude da carne aqui para te dar. Você não está muito bem, não? Eu tenho alguma coisa que você não conhece da carne. Mas olha, toma um verdadeiramente casado para você ver. Se sobra lugar para outra mulher, para outro homem, que são verdadeiramente casados. Toma um Cristo casado com a sua esposa aqui na terra, que recebeu a revelação dos trovões, e ela casou com esta luz, esta revelação. Toma esses crentes que recebeu a ministração desse casamento através do ministério do Filho do Homem, provando sua palavra 236. Quando isso é feito, toma eles para você ver se eles querem largar disso.
Vê se eles estão insatisfeitos. Toma um crente revelado dessa mensagem, em qualquer parte do Brasil ou no exterior, que tenha a revelação da terceira puxada, do que Deus tem feito. Tome qualquer um desses, pergunta para eles se eles querem assistir às igrejas mais perto da sua casa. Ele diz: não, eu quero só escutar a mensagem. Mas no início, a gente prega, evangeliza e diz: olha, vai na igreja mais próxima da sua casa. Para começar, se falar que você tem que ir longe, você já é muito preguiçoso, não vai querer viajar. Então vai na igreja mais próxima da sua casa. Tem uma lá na esquina, vai lá. Aí a pessoa vai bem: então encontrei. Porque pregador é joia, aquilo é gente boa. É a igreja mais próxima, não gasta nem com ônibus hoje. Mais próximo. Mas se você tiver eleição, você vai querer a palavra. Não adianta. Tem igreja ao lado da sua casa, mas você não tem eleição para estar naquela igreja, você não vai. Você vai lá longe. Entende? Ou você não tem nem igreja, você é igreja, você recebe a mensagem. Como muita gente ouve nossos cultos, eles não têm culto, eles não têm onde ir lá. Tem tantas igrejas, mas não tem a revelação que eles querem, que eles precisam, que eles já viram na Bíblia, na mensagem do profeta. E se não tem, eles não querem outro lugar, eles não perdem tempo. Tem gente que acha: não, a gente tem que ir, porque senão como que vai criar os filhos? Cria os seus filhos na sua casa, na doutrina certa. Já vai criar seus filhos na doutrina errada, de que Jesus ainda vai vir, e que o Filho do Homem não veio lá atrás, e que aquilo não é vinda. Você ensina essas coisas para os seus filhos depois, e quer que seja alguma coisa que vai no arrebatamento? Por isso nem pai, nem mãe, nem filhos irão no arrebatamento. Porque eles já fazem a sua escolha errada. Eles não têm luz, não têm luz. Eu tenho que levar meu filho em algum lugar, então por isso eu vou para a denominação. Que eu vou para a denominação? Vou para lugar nenhum. Eu vou ensinar o evangelho na minha casa para meus filhos. Se não tem onde ir, vou ensinar para meus filhos. E a minha esposa tem que escutar isso também. Vou ensinar aqui o evangelho aqui em casa. E nós vamos aprender aqui. Agora já começa: não, vamos aprender com a primeira e segunda etapa, que não crê. Vou levar nossos filhos para lá assim mesmo? Não. Agora é hora, irmão, agora é hora. O profeta diz: uma separação total. Tem hora que você tem que separar mesmo. Vocês viram que vocês sofrem decepção. Vocês vão levar mensagem para os outros. Vocês pensam que os outros estão querendo? Ninguém quer. Não é para eles. Não deis coisa santa aos cães, nem as vossas pérolas. Se é trovões, um CD meu pode não valer nada para ninguém, mas é pérola. Não dê esses porcos. A hora que eles desejarem, eles vão buscar. Mas eles não desejam? Não dei vossas pérolas aos porcos. É a hora que a gente quer fazer coisa, a gente quer ajudar, não adianta. Vamos tomar nossa separação total. Nós precisamos disso. Estamos apanhando. Cada dia eu percebo, estamos apanhando. O povo está falando de nós. Por quê? Eu estou tão quietinho. Por isso eu trabalho através da internet. Alguém que quer, me manda endereço, eu te mando. Amém. Pronto. Fica na sua casa. Vai ouvir lá na sua casa. E não adianta você querer transformar a vida dos outros. Eu tenho uma vontade de mudar esse povo. Mas não vamos mudá-los. O profeta pregou: é assim diz o Senhor. Você pensa que essas denominações vão se arrepender e se converter? É assim diz o Senhor. Não farão. Os ungidos dos últimos dias. O profeta diz. Agora eu tenho que aplicar isso, porque o irmão Brandt está pregando a terceira etapa. Os ungidos dos últimos dias é uma das últimas mensagens que ele pregou. Nós temos que aprender isso. Eles não vão receber. Você pensa que o povo da primeira e segunda etapa, eles vão receber essa mensagem? É assim diz o Senhor. Eles não receberão. Só o eleito que vai sair de lá. É eleito. O eleito, ele vai crer, o eleito vai enfrentar, o eleito vai enfrentar. O meu problema, meu casamento vai ficar destroçado. Se a verdade destroça meu casamento, ele não deveria nem existir. Se a verdade de Deus estraga meu casamento, se eu crer na terceira puxada, estraga meu casamento, esse casamento não presta, ele não devia ter existido. Ou pensamos que Deus faz que nem nós, fica costurando. Nós que somos assim. Não, filha, ô filho,
Ô, Jean, ô, Nora, vamos ter paciência. Nós ficamos costurando. Deus, é o que o profeta disse. E daí você tem que saber, é o que o profeta disse. O irmão veio pôr a mão na cabeça do profeta. Eu quero orar por você, irmão Breno, porque você está destruindo o meu ministério. Ele diz, o ministério que a palavra de Deus está destruindo, ele não merece existir. Você pensa, ele está destruindo meu lar, destruindo. Não, você está destruindo porque não merece existir. Sou conformado com isso, sim. Essa é a verdade. Amém? Deus forte, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade. Deixa-nos receber mais as influências do Espírito, Senhor. Todos nós temos uma carne que dá trabalho para nós. A minha carne dá trabalho para mim também, uma carne velha, quase mochibenta, mas dá trabalho também. Tem uma natureza ranzinza, que não é boa, é da terra, é do mundo, mas eu desejo dominá-la com a palavra, com esta verdade, a verdade do céu, a revelação, essa luz que o Senhor tem dado nesse tempo final através do 7º anjo. Obrigado por tudo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.